Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Eu não sei que horas que você vai chegar esse podcast até a sua casa. Nós estamos aqui com uma convidada especial, como todos os meus convidados, e ela traz uma terapia, pode-se dizer assim? Sim. Terapia, um trabalho diferenciado, que é a parte de harmonização de ambientes. Então, dentro desse trabalho dela, vai contar como ela canalizou, ou né, onde ela teve essa instrução, que eu sei que é uma mescla de várias técnicas, a qual ela traz, né, um diferencial nos atendimentos do seu trabalho. Bem-vinda ao nosso podcast, né? Lembrando que a Léa também hoje está como co-apresentadora, então... Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Olá, tudo bem? Primeiramente, obrigada por estar aqui, pelo convite, por essa conexão. É algo novo, eu digo que não tão novo, porque tudo que eu vou trazer, as informações que eu vou trazer aqui, existem há mais de milhares de anos. Nós só estamos agora nos conectando novamente a essas informações. Então, após muito estudo, eu trago a vocês, né? Trago a quem queira, a quem se permitir olhar para dentro do seu lar, que consequentemente você está olhando para si, a harmonização consciente de ambiente. E me diga uma coisa, eu sou muito sensível a ambiente, porque a parte visual do meu cérebro ela é bem desenvolvida. Então eu sofro muito com coisas desorganizadas, mas eu não consigo às vezes organizar. Isso me traz uma aflição profunda. Tem a ver com esse teu trabalho? Sim, organização, limpeza. E sempre quando nós temos essa necessidade de organização e sentimos algo, porque sim, temos algo no ambiente, a gente precisa observar. Não trata-se somente da energia das pessoas que trazem, e sim da energia que nós carregamos. Por onde passamos, com quem falamos, é sempre do outro? Não. Às vezes a energia é nossa, o pensamento é nosso, nós estamos canalizando. Muitas vezes nós estamos sendo essa pessoa tóxica e nós não conseguimos olhar para isso. Sempre é o outro. Porque culpar o outro, olhar para o outro, é mais fácil do que olhar para a gente, né? Olhar para si. E quem dirá olhar para dentro de casa, né? E o nosso lar, a nossa casa, ele é reflexo do que nós somos. Então, se eu não gosto do que eu tenho dentro de casa, é porque eu não gosto de algo em mim. E o que eu não tenho em casa, quem é que colocou? Algum arquiteto? Você? Em algum momento você escolheu aquele objeto, o que você tem ali. Sim. E para chegar nesse olhar, claro que eu estudei o Feng Shui, estudei o Neuro Feng Shui, que é como o nosso cérebro vê o ambiente, vê a decoração, vê o que nós temos ali. Só que estudando todas essas técnicas energéticas, a fitoenergética, que traz a energia das plantas, né? Estudando tudo isso, eu falei, gente, mas eu acredito que seja um pouco além disso. Como uma posição de um móvel vai transformar a minha vida? Claro que tem fundamento, é uma técnica que existe há mais de 100 anos aí, não tenho como dizer que não vai influenciar. Mas o que eu, além disso, a posição, se nós passarmos, esbarrarmos, para onde vai o nosso emocional? Vai dar estresse. Então, claro, nós precisamos posicionar bem o móvel. Só que eu não posso me limitar a acreditar que a minha prosperidade, que a minha abundância, que a minha vida vai fluir melhor partindo da posição de uma mesa, onde hoje a arquitetura, os imóveis, eles não comportam mais uma mesa no centro de uma sala, eles não comportam mais a porta de um banheiro de um quarto ser voltada para uma parede, muitas vezes ela está no pé dessa cama. Então, quer dizer que o meu relacionamento... Eu sempre pensei isso. Não, menina, e eu tenho um problema bem grande com Eu vi um palestrante indiano, ele falou que a gente tem que dormir virado pro norte. E eu fico, guria, eu mudo a cama, põe na bolsa, eu rezo em cima daquela cama, e às vezes você muda de casa, e daí, na época eu ficava muito em hotel, eu chegava no hotel, eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer pra virar essa cama pro norte? Não tinha como. E eu tenho essa crença tão grande ainda, que eu tenho que, toda noite, eu tenho que mentalizar, fazer uma limpeza, pra mim poder dormir, menina, porque ele entrou tão forte na minha mente, aquela palestra, que eu falei, cara do céu, agora eu fico psíquica quando eu gosto da cama pro norte. E como é a aplicabilidade disso? Conta um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. Como você começa? Primeira coisa, né? Eu falo que o meu trabalho, a harmonização consciente de ambiente, ele é baseado em 3 esferas, né? Espiritual, mental, emocional e o físico, assim como a casa, né? Quem constitui essa casa? Pessoas, uma família. Temos a base do mapeamento, as 9 áreas do Feng Shui, porque são
São as realmente. 9 áreas da nossa vida, né? E a mais importante de todas que eu trago é a espiritualidade. Aquilo que eu acredito que é em Deus, universo, né? Existem as outras crenças, mas eu creio em Deus. Por quê? Porque eu fui estudar os 66 livros da palavra. São livros. Sim. E ali é um manual de vida. E ali nesse livro você vai encontrar a hipnose, você vai encontrar a constelação familiar, você vai encontrar o reiki, você vai encontrar todas as técnicas que hoje estão super em alta, que as pessoas utilizam. E é maravilhoso, porque existem pessoas que precisam dessas técnicas para encontrarem os seus caminhos. Porque somente lendo não vão conseguir ter a interpretação do que está escrito ali. Ali nós temos uma excelente arquitetura, ali nós temos a posição do nosso lar, o que nós devemos fazer, nós temos que transformar o nosso lar, a nossa casa, em lar. Isso diz em Mateus 6. Portanto, tenham paz em seus lares. O que várias terapias falam sobre isso? O que é a harmonização, o Feng Shui vai falar sobre isso? É você encontrar a paz, a prosperidade. Mas no meu caso, é que nem o negócio da porta do banheiro, fechar a porta do banheiro. Meu Deus, né? Às vezes eu vou lá e acordo pra ver se eu fechei a porta do banheiro, menina. Mas é uma crença. Tem dois uma banheiros, uma crença. criança, então tem 2 banheiros na casa. Eu vejo se o outro tá fechado, eu vou naquele outro. E daí eu perco o sono, porque eu fiquei preocupada com a tal do Feng Shui. Mas é que o que acontece? O Feng Shui nos traz o quê? Os ralos. Todos os ralos, Os eles ralos são também. sugadores de energia, né? O banheiro, nós temos geralmente ali 2 a 3 ralos. E se você deixa o vaso ali, a privada, aberta, também é um ralo, também é um sugador de energia. Então, por isso eles falam que você não pode passar muito tempo ali no banheiro, nem, né? Porque ele vai, ao mesmo tempo que você renova suas energias num banho, ele também leva embora suas energias por causa do ralo. Então, você precisa mantê-lo limpo, mantê-lo perfumado, a lixeira do banheiro sempre vazia ali, né? Ter uma lixeira pequena, sempre fechada. Nós vemos aí as lixeiras, algumas lixeiras abertas, né? Vamos tirando essa parte do Feng Shui. Gente, é muito nojento uma lixeira aberta. Deixar ali um vaso aberto, é ruim, né? Sim. Porque nem todo mundo tem aquele hábito de limpar ali, de colocar o lixinho direito, arrumado. Muita gente vai no banheiro correndo, seja na sua casa ou em qualquer outro lugar. Então, trazendo esse olhar, o Neuro Feng Shui, como o nosso cérebro entende isso, né, a gente começa a ver, eliminar algumas crenças. Então, eu ouvi, eu trouxe aquilo como uma verdade, eu vou levar isso para sempre. E o meu trabalho é totalmente diferente. Como vou aplicar ele, primeira coisa, eu procuro saber quem são as pessoas que moram nesse lar. Quantas pessoas habitam ali, né? É um casal, 2 filhos, 3 filhos, ou somente o casal. Todos precisam, primeiramente, estar em comum acordo. Por quê? Porque eu vou precisar ter esse contato com todos. Eu preciso entender e conhecer um pouquinho de cada um. Feito essa primeira parte, vou trazer as 9 áreas. Primeiro, eu vou entender o que significa o trabalho, espiritualidade, família, prosperidade e abundância. Para aquele núcleo. Para aquele núcleo. Como aquele núcleo vê. É tipo uma consultoria. Exatamente. Como você vê isso? O que significa isso na sua vida? Uhum. Porque muitas vezes a gente, eu acho que é isso porque eu escutei isso. Não, eu preciso saber o que você entende sobre isso. Sabe quando os nossos pais diziam assim, procura no Aurélio o que é? Lá, né? A gente Sim. entrega a Ou é idade, no mas tá Google, tudo né? certo, No né? Google. Hoje é o Google. Vai Google. Hoje é o GPT também. Exatamente. Então, vamos entender o que você entende por isso, né? E aí, quando fazendo trazendo a consciência, as 9 áreas, entendendo o ambiente, entendendo o que e a função de cada um dentro do seu lar. Porque aí sim, eu vou conseguir dar sequência e as pessoas vão conseguir entender que não é apenas uma mesa, a posição da cama, a posição da cadeira, o pai senta em tal posição, a mãe senta em outra posição. Não, eu preciso saber quem é meu pai, quem é minha mãe, se eu sou o pai, se eu sou mãe, quem é o filho. Porque as pessoas ocupam, eu tenho formação em constelação familiar também. Então as pessoas ali, né, eu acabo tomando a frente como mãe, o outro como pai, e assim... Cada um assume papéis que talvez nem sejam deles, exatamente, é onde iniciam os problemas. O que um móvel vai fazer nesse núcleo? Não tem poder nenhum, né? Se eu creio, tudo bem, tá tudo certo. Se alguém acredita, eu também já acreditei. Já fiz mudanças e movimentos na minha casa relacionado a isso.
Só que eu vi que não era sobre isso, era além disso, né? Então, após isso, eu começo a trago mapeamento. É importante as pessoas saberem, né, dentro do Feng Shui, eles trazem ali o baguá, onde nós posicionamos na planta da casa, para ver onde fica cada área, né? Aí sim, aí a gente vai entender, estou com um problema na área da família. Se o problema é na área da família, eu preciso olhar para a família, né? Porque eles vão me E relatando. você utiliza o Feng Shui, o Baguá também. Utilizo o mapeamento. Não trago como baguá, né? Porque aí o baguá, ele traz outras informações também, mas eu trago o mapeamento. Então, eu faço esse mapeamento, entendo, identifico ali as dores, né, da família, e a gente vai, eu digo assim, desenrolando esse emaranhado, esse nó que tá ali, né? E eu falo que o meu maior caso de sucesso sou eu. Porque antes de aplicar na casa do meu cliente, eu apliquei na minha casa. Todos os cursos, todas as técnicas, tudo que eu fui buscar, eu apliquei na minha casa. Aí eu posso dizer, dá certo. Não porque deu certo comigo, dá certo. Se eu me permitir, se eu quiser. Sim. Então, assim, eu falo assim, a harmonização consciente vai muito além de arquitetura e mobília. Mas se você se permitir. E pra quem mora sempre morando em hotel, aparte hotel, loft, essas coisas, como que funciona? Como funciona? Por isso que vem a esfera da espiritualidade, né? Então, como eu vou fazer? Se ali outras pessoas dormiram, a cama não está numa posição, eu tenho um baita espelho, como eu vou fazer? Porque o espelho nem sempre é algo bom dentro de um lar, dependendo de aonde ele está posicionado, né? Meu Deus, o espelho é bem forte, né? São portais energéticos também. Exatamente. Então, assim, é uma... Você sabia que na cultura da minha família ucraniana, quando uma pessoa morre, eles tampam todos os espelhos da casa? Por quê? Eu não sei. Então, assim, antigamente se lavavam as pessoas em casa. Então, eu acompanhei muitos enterros ucranianos. Todo mundo, olha, a pessoa morreu, chegou o corpo, todos os espelhos da casa é coberto com um manto branco. Na cultura deles, cada um tem a sua cultura, né? Eles falam pra alma não ter onde passar. Porque é um portal. Portal, você vê que é relacionado também com a ambientação, né? Cada um com a sua cultura, mas cada um tem a sua lógica. O ambiente, ele replica, né? Ele duplica, replica. Quantas vezes você depende de qual posição dele. Então, muita gente fala assim, eu vou colocar aqui para repelir. Não, ele vai só duplicar o que tá ali. Então, vou colocar na porta de entrada, porque tudo que vem, o que a pessoa trouxer vai bater ali e vai voltar. O meu tá na porta de entrada. Ele vai aumentar. Eu vou levar lá pra casa. Ele vai duplicar. Então, a gente precisa ter muito cuidado relacionado a isso, né? Com espelhos. Eu sempre tive problema com espelho também. Não sei se eu entendi. Tá. No caso, a espiritualidade, então, é a base. Então, o ser é a base. Exatamente. Né? É a base. Então, independe de onde eu esteja, é que tenho que levar em conta o que eu tenho dentro de mim. Exatamente. Então, e por que a gente faz essa limpeza na casa? Porque as pessoas, não uma limpeza, é essa harmonização no lar, né? Na casa, depois eu trago como lar. Por quê? Porque é onde a pessoa vai conseguir se encaixar, onde ela vai conseguir se permitir se conhecer. É através da harmonização que ela vai, dentro do que nós vamos trabalhar, olha para isso, tenha um cuidado, vamos acolher essa parte com amorosidade, busca, se não a mim, porque faço a parte de sessões terapêuticas, mas buscar um profissional, buscar uma ajuda. Então, são sinais ali que a pessoa tem, né, para ela buscar. Então, você vai direto na causa para que a pessoa olhe. Então, eu fiz uma palestra sábado agora e falei sobre o quarto, né? O quão importante é o nosso quarto. Nosso quarto é um ambiente sagrado. E por que é sagrado? No livro diz, se você quiser ter contato com o pai ou com a força que você acredita, fique em secreto. Quantas pessoas deixam isso, né? Ou muitos não fazem. Quantas pessoas deixam qualquer pessoa entrar no seu quarto, deitar na sua cama, ou a pessoa vem com a roupa da rua e deita na cama. Se você acredita em energia, então você tá ali como um carrapato. Você tem um monte de coisa colada em você. E você vai adentrar o seu quarto onde é o primeiro ambiente, onde é sagrado. Exatamente. Então, e aí a gente amplia muito mais, né, o olhar.
o quarto do casal ou da pessoa solteira, ou como isso, mas o casal não tá se dando bem, a cama é grande, quanto maior a cama, mais distante o casal. Meu quarto não tem cortina, tem cortina. Cortina que traz cortina é importante? sensualidade. A cortina é importante ter? Sim, cortina e tapete são importantes, porque traz uma sensualidade pro casal. Então, existem vários objetos que as pessoas têm dentro do quarto que vão auxiliar e vão separar o casal. Esse homem, esse masculino, ele tem força dentro do lar dele, dentro do quarto? As crianças têm força, têm voz, né? Adolescentes dentro do lar, dentro da casa? Eu já atendi pessoas em que a adolescente não gostava do quarto, porque ela não escolheu nada. Como ela vai gostar? Ela era uma estranha dentro do próprio quarto. Nossa, é tudo a ver, né? E isso é harmonização de ambiente, né? A gente entender. Como eu vou colocar lá aqui a área de tal, então essa área... Gente, é sobre a pessoa, ela que dorme ali. Por que ela não tá conseguindo dormir? Por que bebês não dormem nos seus quartos? Claro, porque é um circo, o quarto das crianças. Inúmeros objetos... são inúmeros objetos... Cheio de brinquedo, tudo. Aí as crianças têm os seus despertares, como nós também temos, e nós não lembramos. E quando a criança tem aquele despertar, ela olha, porque daí tá com o abajur, Cheio né? de informação no quarto, Cheio de né? informação, é lógico que ela vai chorar. O que é aqueles bichinhos para criança? São bichinhos. Sim. Para um bebê num berço. Mas a minha criança não dorme de jeito nenhum, já fiz isso, já fiz aquilo, já coloquei, já tirei. E que dorme com a mãe? O que você diz? Olha, eu fiz do conselho. Não, aí a gente E quem precisa... dorme, minha filha, comigo? Com a mãe quer dizer o quê? Não, mas eu posso te falar, eu estou com uma bebê de 8 meses e ela dorme no meu quarto. Só que ela dorme no bercinho dela. E isso é uma fase. Nós temos fases. É fase, eu também e penso ciclos. assim. Só que nós precisamos entender isso, né? Encerrar aquele ciclo, né? Exatamente. E a gente, o adulto, precisa Sim, encerrar para a encerrar. criança, né? E a importância do pai fazer parte desta fase. Né? Mas a gente fala de pai tão complicado, porque hoje os pais estão tão ausentes. Às vezes nós, mães, também deixamos esses pais ausentes. Porque Mas a gente quer hoje... colocar tudo ali, né? Mas se você pensar bem hoje, a maternidade solo tá muito grande. Sim. Então, assim, eu falo por mim e falo por... Assim, eu tenho acho que mais de 40 amigas mãe solo, porque atrai todo mundo é mãe solo. Principalmente depois da pandemia. Então, falar dessa consciência de pai é muito complicado. Trazer o pai. O marido mora fora, não mora, nem vê, né? Sim. Felizmente, essa é a realidade. Sim. Então, é muito difícil falar desse conceito, né? Mas o pai que mora, muitas vezes o que acontece? Também tá distante, às vezes. Só a mãe que levanta. Só a mãe que faz. vai. Só que se a mãe não comunicar, não tiver uma comunicação assertiva com esse pai, com esse esposo, com esse marido, seja como queiram chamar, ele também não vai entender. Porque os homens foram criados para uma ação. As mulheres foram criadas para outra. São criaturas diferentes. Com funções. Com funções diferentes, com energias diferentes. Exato. Esse é o princípio. A gente precisa primeiro entender isso. Isso é para um outro podcast. Isso é muito legal, porque a gente fala da geração dos pais, né? Eu vejo a geração do meu pai é diferente da geração do meu irmão, que vai ser diferente da geração das crianças. E é muito engraçado esse ciclo, né? Sim. De como as gerações estão sendo diferentes. E, infelizmente, nós estamos com vários problemas, enfim, nem vou entrar nesse mérito porque é bom do podcast, fala sobre masculinidade. É outro, exatamente. Isso aí. E dentro do teu trabalho, assim, é uma consultoria, você vai na casa, Isso. como que você criou essa sinergia? Faz quanto tempo você tem essa missão? Então, como, né, a gente estava conversando um pouquinho antes, eu sempre gostei da área de design interiores, de arquitetura, desde pequena. Mas nunca parti porque eu sou bem sincera, assim, nunca gostei muito dessa parte do estudo. Né? Então, como na época eu não tinha essa orientação de que fazer uma faculdade, fazer o que gosta, buscar, então eu fui buscar outro caminho. Mas nesse decorrer, depois que a gente adquirir um pouquinho mais de maturidade, a gente vai buscar aquilo que queremos e gostamos e nos encontrar. Né? E buscamos terapias, buscamos ajuda para desenvolvimento, né? E quando eu fui mãe, há 11 anos atrás, eu fiz a terapia Reiki, né? E durante a gestação toda. Então, ali eu falo que foi quando começou a minha transformação. Começou os meus... Você recebeu o Reiki e fez o curso. Isso, eu era consulente de Reiki. Uhum. Então, tinha uma pessoa que ia fazer Reiki em mim toda semana. E foi onde eu comecei
a ficar tranquila, foi onde eu comecei a encontrar ali, ter um equilíbrio energético. Só que esse reiki foi me apresentado de uma forma mais espiritual, espiritualidade espírita mesmo, né? Uhum. E tá tudo bem, porque era na época o que eu precisava, o que eu conhecia. E você se deu abertura pra tal, né? Sim, Uhum. e foi maravilhoso, foi o que eu precisava. Conheci, eu falei, gente, quero mais, quero saber mais disso, né? Então, há 11 anos atrás, apesar de já conhecer um pouco do Feng Shui, porque estudava, minha mãe gostava, então já buscava, mas nunca profissionalmente. E aí, depois que eu fui mãe, eu comecei a estudar, e comecei pelo Reiki, aí vieram todas as outras terapias, né? Até as 2 especializações, eu fiz pós-graduação em terapias integrativas, saúde mental integrativa. Então, a gente vai buscando especializações para ter um outro olhar sobre as terapias, né? Eu falo que eu tô indo um pouco na contramão aí das terapias energéticas, das terapias mais místicas. É aquilo que a gente pode comprovar. Não porque eu não acredito em mistério. Eu Uhum. acredito em milagre, com toda certeza. Mas hoje, o ser humano, ele tá tão sedento de buscar uma resposta a qual a gente não tem. A resposta tá dentro de si, né? Exatamente. Se ele não olhar para si, ele não vai encontrar numa técnica, numa ferramenta, ele vai melhorar. É uma fase, ele vai melhorar, ele vai ficar bem. Mas daqui a pouco ele vai cair de novo. Se ele não trouxer isso à consciência. Né? Ele vai ser ali um looping. Ele vai subir, ele vai ficar bem, ele vai descer, ele vai ficar bem. Enquanto ele só buscar técnica e buscar respostas, eu vou lá na Maria porque ela vai me dizer o que eu tenho. Não o que você tem. Ela não vai dizer o que você é. Porque o meu olhar para ti é diferente do olhar que eu vou ter. Né? Uhum. Você falando sobre mim, você tem um olhar. E qual é o olhar que eu tenho? Né? Como eu me vejo? Essas são perguntas da DISC, do Gênios, das ferramentas de... Já fez alguma avaliação de perfil, né? Sim, sim. Como eu me vejo, como a pessoa me vê. Muito, muito legal Exatamente. quem fazer uma avaliação de perfil, procure DISC, Gênio, um consultor de RH vai ter. E dentro da tua missão, você tá atuando aonde? Como é que o pessoal te encontra? Nesse momento, eu trabalho online, né? Porque consigo fazer harmonização online através de vídeos. Ai, que legal. Então a gente não faz precisa ir ali... até a casa da pessoa. Não. Eu já pensei que você tava na casa, levava aquele baguá, fazia jogava. Não. Não, eu tenho os meus clientes presenciais, né? Vou até as residências, até as empresas, ou no online mesmo, a pessoa vai me mandar a planta. Então, ali eu vou fazer todo o mapeamento, faço ali de 3 a 4 encontros, dependendo de como é aquela família ou aquela empresa, e vamos trazendo. Como a pessoa vai aplicar isso, aí ela vai escolher aplicar. Ela quer que eu participe, vou participar. Ela quer ter o material e fazer sozinha, então ela também pode fazer sozinha. Né? Então, tem essa facilidade, vamos dizer assim, tanto para mim quanto para a pessoa. Porque o que eu falo? Adianta eu chegar na tua casa e falar assim, você precisa colocar um quadro aqui. Então tá bom, eu vou comprar o quadro. Gente, não é sobre você ir lá e comprar e não deixar aquela parede vazia. Nós precisamos do vazio. Por que a gente não consegue, por que as pessoas não conseguem ter um espaço vazio? Sentem falta de algo. Porque a falta está aqui dentro. Então, se eu olho ali, vai refletir o que está faltando em mim. E eu não consigo olhar para isso. Então, eu preciso desse vazio. Eu preciso identificar esse vazio. E eu preciso entender aquilo que é além, que é a parte espiritual. E com relação a dicas, assim, que você deixaria para os nossos ouvintes, que sejam bem importantes, assim, uma dica, você fala, poxa, isso tem que ter numa casa. O que você diria de dicas? Dicas bem importantes. Muito diálogo. Olhar um para o outro. Saber quem tá ali. Conhecer. Para casais, quanto maior a cama, mais distantes vocês vão estar. Então, prestar atenção nisso, né? O quanto quem eu sou dentro do meu lar e quem é o meu esposo dentro do meu lar. Quem são os meus filhos dentro do meu lar? Será que eu sei? Cada um tem voz dentro do lar. Por isso o diálogo, a comunicação. É o mais importante. O que você gosta? O que você não gosta? O que você quer ou o que você não quer? Mãe sempre tem esse hábito, né? Eu sou mãe, meu filho tem 11. Coloca esse. Não, deixa a pessoa escolher. É muito melhor.
ser muito mais legal. Verdade, pessoal. Como é que o pessoal te encontra? As tuas redes sociais? Meu telefone é 41 99600 2110 e o meu Instagram é Chay CF Borges, né? Estamos aí em construção de uma nova página. Vamos partir para esse marketing aí que, né, a gente precisa. Precisa hoje é o cartão de visita, né? Com certeza. Então, estamos repaginando toda esse novo marketing aí da Chay, né? Que é, além de ser meu nome, é a minha marca. E trazer o conhecimento da harmonização consciente de ambiente, que vai muito além de posição de móveis e da arquitetura maravilhosa. Excelente, Muito legal, maravilhoso. Chay. Sou grata, né, por ter vindo aqui compartilhar conosco essa técnica. E é algo muito importante, é uma coisa que eu gosto. Tá? Depois eu vou conversar com você. Foi essas questões que eu trago e eu fico, né, mudando o quarto toda hora pra ver o que acontece. Mas eu sei que tá em mim, mas assim. Aí, como a gente lê, estuda e recebe aquelas informações, tá as crianças ali. Eu acho que porque eu, por muitos anos, também morei em hotel, flat, então eu tenho uma mistura, então em construção da minha casa. Então é super importante trazer essa harmonia, trazer esse bem-estar, porque reflete, né, no nosso dia a dia, reflete na. E eu sempre falo, uma pessoa feliz faz outras pessoas felizes. Né? Normalmente as pessoas já saem meio estressadas de casa, voltam meio. Então, arrumar o teu ambiente tá de dentro para fora, né? E acredito que essa é a tua missão. Exatamente, só bem rapidinho. Você viajou muito, né? Viajei alguns países, acho que uns 30 países, mas também fiquei viajando aqui no Brasil uma época. Nos últimos 5 anos, acho que eu morei em uns 30 lugares. E quando você retornava, vamos dizer assim? Não tinha retorno, porque eu não tinha muito retorno, assim. Mas você raramente. sentia falta de um lar, de um cantinho para chamar de seu? Para onde você pudesse encontrar uma paz? Sentia, tanto é que pra mim, depois da minha filha, que eu voltei a ter um lar, né? Porque eu não tinha. Então agora é tipo assim, agora é você olhar, entender e construir a casa, né? Aí eu sempre questionei essa coisa de, mas um móvel vai interferir na minha vida? Não, eu acho que não. Eu fiz Feng Shui uma época na minha casa, mas hoje eu entendo que tá tudo em mim. Só depende de mim. Sim, é exatamente sobre isso. Mas a posição ali também ajuda, né? É que assim, aí a gente traz a radiestesia, né? Nós vamos ver qual... Você trabalha com radiestesia também? Sim. Qual é a energia que tem naquele ambiente. Aí tem algumas técnicas que trazem ali, mora perto de água. De água, saneamento, né? Aí tem copel, então a gente precisa ter atenção a isso também. Vou dar um exemplo pra vocês. Lá no Água Verde, a minha amiga, ela tem uma loja e passava uma loja lá. Daí a pessoa que foi fazer a radiestesia falou, passa um rio aqui perto, tenho certeza. Enfim, só pra resumir, senão fica longa. Daí a pessoa fez a terapia, limpeza lá e colocou um retor para afastar a energia daquela água. E as coisas começaram a fluir financeiramente para aquela loja dela. É porque as pessoas acreditam, né? A água é limpeza, a água purifica, a água é abundância. Com certeza. Mas a gente precisa entender essa água no momento de vida onde eu estou, como está, né? Não é só simplesmente uma técnica se aplica a. Não, porque se fosse assim, nós iríamos estar limitando o universo, dizendo que tudo isso é muito pequeno. E a evolução não existe, né? Ela é limitada também. Sim. É tudo muita coisa, gente. Tem que ter 20 horas de podcast pra gente falar sobre tudo, né? Pessoal, vou encerrando aqui mais um episódio. Mais uma vez, vou ressaltar pra vocês, nós perdemos a conta no YouTube, então se inscreva, compartilha, manda um aviãozinho pros seus amigos, marque a gente vai estar reiniciando também o Instagram. Né, Léa? Logo. Então, assim, esse Instagram ele vai ficar sempre, mas vai ter um novo Instagram, então vão ser novos episódios, um novo formato. Então, eu preciso contar com a ajuda de vocês, né, para que esses anos de trabalho aí, eles fixem pro novo rumo que o podcast está tomando. Pro novo ciclo. O novo ciclo. Então, pessoal, boa tarde, boa noite. Gratidão, deem sugestão, gratidão aos meus convidados de hoje. Sejam bem-vindos à casa de vocês. Quando quiserem retornar, estamos aqui. Mais uma vez, gratidão. Obrigada, Chay. Obrigada.